Bom dia, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de oração. E hoje nós já vamos iniciar a leitura do capítulo número 20. Hoje, 25 de outubro, está faltando poucos capítulos para nós encerrarmos. E a cada momento que nós avançamos no livro escrito pelo Taylor Marshall, nós percebemos que a fundamentação dele colocada dentro do livro, toda a investigação dele a respeito da infiltração da Igreja Católica e descrita dentro do livro, está a mais um passo da verdade do que nós estamos enxergando dentro da Igreja Católica. Então, como sempre, nós vamos invocar a Santíssima Trindade, rezar a oração à Virgem Imaculada antes do estudo, pedir a ela a intercessão do nosso aprendizado. Vou projetar aqui na tela para que todos leiam juntos, não é verdade? Então, eu creio que ficou bem legal, né, eu fazer isso, porque aí eu sei que vocês têm acesso, pode parar um pouquinho e depois vocês voltam a fazer, eles continuam fazendo e ouvindo a leitura. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Invoquemos a Santíssima Trindade, meus caros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe Amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei, hoje 24 de outubro, hoje está em silêncio, eu não sei se acontece em todas as regiões do Brasil, do país, né? Mas quando se tem uma chuva muito intensa no dia anterior, o outro dia parece que amanhece assim, os passarinhos cantando, mas aparece meio que um silêncio. A gente vê a umidade no solo, a umidade nas plantas. É muito lindo quando você observa isso. Isso daí é um conselho do padre Sertilanges no livro A Vida Intelectual. E se você ainda não leu, volta lá atrás e lê. Que ele aconselha que nós, que estamos vivendo uma vida de busca pela verdade, de estudo, ou que nós estamos realmente procurando ter uma vida intelectual, seja no ramo científico, seja na área em que eu trabalho, que é a área ambiental, seja na área espiritual, seja na área de humanas, na área de ciências exatas, nós precisamos parar e contemplar a natureza também. Não endeusar, que é o que hoje eles estão fazendo, colocando uma em terra, a árvore como sendo a protegida, e por uma árvore eles deixam famílias passando fome, que isso é o que nós estamos vendo hoje na realidade. Se eu fosse fazer realmente um vídeo voltado para a área ambiental, de todo esse tempo em que eu trabalho, nos meus quase 20 anos de profissional da área ambiental, como engenheiro ambiental, de tudo que eu já vi e como que houve realmente essa inversão de valores, né, tirando realmente Deus do centro, né, deixando de ser cristocêntrico e passando agora a ser o homem. E hoje, agora eles estão voltando para a natureza. Mas
os conselhos do Padre Sertilange, ele é muito claro. Não é que nós vamos adorar a natureza, endeusar a natureza, mas nós precisamos ter essa noção e a certeza de o que está ali fora, de o que vem da natureza, é criado por Deus para nos servir. E isso é bíblico. Então, não tem como a gente não deixar de contemplar esse cheirinho do ar mais puro. A gente percebe como que se lava o ar quando tem uma chuva dada realmente por Deus. E hoje está um silêncio, hoje o vídeo não vai ter ruídos, não vai ter chiados. Para vocês que fazem parte do Clube do Livro São Paulo Aposta, eu sei que vocês já viram de tudo aqui nos vídeos que eu faço. Cachorro latindo, carro passando, caminhão acelerando, não sei se já apareceu em alguns vídeos, mas tem um meu vizinho que ele tem um caminhão e quando ele põe esse caminhão aqui para funcionar, só pela misericórdia. Então, assim, agora nós vamos continuar, vamos ler o capítulo número 20, eu vou projetar aqui na tela. E aí, para vocês estarem acompanhando, e a gente vai estar tecendo esses comentários, tá? Deixa eu mudar aqui a tela. Deu certo? Deu certo. Infiltração na liturgia. E aqui nós temos aqui uma frase do cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII. Eu ouço ao meu redor reformadores que desejam desmantelar o Santo Santuário, destruir o estandarte universal da Igreja, descartar todos os seus ornamentos e golpeá-la com remorso por seu passado histórico. Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, ao conde Enrico Galeazzi. Nós sabemos que o cardeal Eugênio Pacelli, nós temos a história anterior, quem não ouviu os primeiros vídeos da história do Papa Pio XII, volte lá e ouça a leitura da história do cardeal Eugênio Pacelli. O Eugênio Pacelli, ele teve um tempo realmente na região do comunismo, ali naquela região da Alemanha, na Rússia, na Áustria, e depois, posteriormente, quando ele voltou a pedido do Papa Pio X, ou melhor, Papa Bento XV, ele realmente teve essa convivência ele conheceu a maçonaria, ele viu ali que a maçonaria já estava tramando realmente para quê? Para infiltrar na igreja. Já tinha havido rumores de infiltração nos seminários nesse período. E aí ele solta justamente esse desabafo. Esses reformadores, assim como Hanner e todos os outros, Schlebeck, eles já estavam nesse convívio, ou seja, eles estavam já permeando Roma, na Itália, e já vendo justamente prática. Pessoal, isso a gente sabe na nossa paróquia, as fofocas, os rumores, principalmente quando a gente ouve, parece que o bispo vai transferir tal papa para tal padre para tal lugar, ou vai mudar o padre tal para o padre tal, não, padre tal para o padre tal, né? Isso a gente ouve na nossa paróquia até hoje, esses rumores. Vai haver, entendeu, uma mudança em tal pastoral. O coordenador da pastoral vai ser trocado, eles vão tirar aquele coordenador. Muitas vezes nem o coordenador está sabendo que vai ser trocado. Mas o murmúrio, o bochicho já está correndo há muito tempo. Comecemos a leitura propriamente dita, então. O discurso de abertura do Papa Paulo VI ao
reiniciado o Concílio Vaticano II, indicou que o concílio iria se focar não no dogma, mas no papel do bispo, no ecumenismo e na unidade com não católicos, e no diálogo com o mundo contemporâneo. Em 4 de dezembro de 1963, o concílio aprovou sua primeira Constituição, a Constituição sobre a Liturgia Sagrada, a intitulada Sacrosanto Concilium. Eu creio que acho que todo mundo aqui do livro São Paulo, do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, já ouviu falar nesta Constituição, não é verdade? A Sacrosanto Concílio, que é justamente ela que rege e dita o modo próprio de se rezar a missa nova. Eu falo missa nova, né? Que a gente já acostumou, mas sim, o novo Zordo. Bom, deixa eu só fazer uma nota aqui, pessoal. Ela foi aprovada por 2.147 votos a 4. O objetivo do documento era reformar a liturgia católica de tal forma que o laicato participasse mais ativamente da devoção a Deus. O Papa Pio X, previamente instado a todos os católicos que aprendessem a participar no santo sacrifício da missa e seu moto próprio, de 1903, sobre música, intitulada em italiano Tra le sollecitudini. Cheios como estamos do mais ardente desejo de ver o verdadeiro espírito cristão florescer em todos os aspectos e ser preservado por todos os fiéis, consideramos necessário, antes de tudo, o mais, proporcionar a santidade e a dignidade do templo, no qual os fiéis se reúnem, para nenhum outro objetivo senão aquele de adquirir esse espírito de sua fonte primordial e indispensável, que é a participação ativa nos mais santos mistérios e na oração pública e solene da liturgia. Estudiosos da liturgia observam que é essa primeira exortação histórica à participação ativa do laicato na liturgia. O texto, porém, tem sido exagerado na tradução italiana, onde se lê partecipazione ativa, é também na versão inglesa onde se lê active participation, aqui está em inglês, né? Onde se lê active participation. Na versão latina original do texto, a qualificada ativa não está presente. Que est participatio divinorum mysterium, ou que é a participação dos mistérios divinos. A ideia de participação ativa não é da versão latina oficial do texto. Foi acrescentada. Mesmo se a participação ativa fosse incluído, o contexto do documento é música e canto gregoriano. E, de fato, o Papa Pio X desejava que a congregação conhecesse as respostas cantadas e participasse no canto gregoriano. O Concílio Vaticano II, porém, deu um sentido bem diferente à participação ativa quando afirmou que o rito da missa deve ser revisto de tal forma que a natureza e o propósito intrínseco de suas muitas partes, como também a conexão entre elas, possa estar mais claramente manifesto, e que a devoção e a participação ativa pelos fiéis possam ser mais facilmente alcançadas. Por esse propósito, os ritos devem ser simplificados, embora cuidado seja tomado para preservar sua substância.
Elementos que, como a passagem do tempo, vieram a ser duplicados ou que foram acrescentados com outra vantagem, devem agora ser descartados. Outros elementos que sofreram injúria através dos acidentes da história devem agora ser restaurados ao vigor que tinha nos dias dos Santos Padres, conforme sejam úteis ou necessários. Aqui, o sacerdócio real batismal do laicato é confundido e misturado com o sacerdócio ministerial ordenado. Meus caros, eu não sei se vocês já perceberam justamente essa confusão. Isso é nítido hoje na missa do Novus Ordo. Muitas vezes não é o sacerdote que aparece, muitas vezes é o laicato, é o fiel. Quem que entra primeiro? É os fiéis. Você sempre olha na procissão, aquela procissão enorme, aí vem entrando a equipe de liturgia. Cada leitura é um leitor, então geralmente eles colocam 3, 4. A fila fica enorme. E aí, depois vem o ministro da Eucaristia. Aí depois é que vem o sacerdote, o padre. As pessoas não prestam atenção realmente no Cristo. E outra, no próprio decorrer da missa do Novus Ordo, né, eu sempre comento isso. A sambação dos fiéis lá em cima. Sempre. E se percebe, principalmente com relação à questão da participação desses fiéis, porque eles confundiram mesmo isso, a participação dos fiéis. Antigamente, o que acontecia? O mistério realizado, isso daí o Bernardo Kirchner já explicou. Eu ouvi também pelo padre Wander, que estuda a liturgia. E aí a gente vai justamente por esses que estudam a liturgia e que conhecem bem a liturgia. A Santa Missa ela era celebrada e o templo ele era dividido por uma cortina. Então o sacerdote passava após a cortina, fazia todo o rito da missa lá, a transubstanciação, e o fiel ficava de trás da cortina. Ou seja, acontecia o milagre e o fiel não via, ele estava do lado de cá, mas em oração pessoal, elevando as suas orações. Por quê? O sacerdote estava do lado de lá, fazendo todo o rito eucarístico. E aí, depois, eles tiraram essa cortina. Então, hoje, a gente vê acontecer o rito da oração eucarística. Mas é igual o padre Wander explica. Padre Gabriel Vilaverde também, ele tem um vídeo falando a respeito da liturgia e ele explica isso também. E o Bernardo Kirchner também, a respeito desse rito. Inclusive ele pede muito para que a gente estude, porque é só através da leitura, estudando e buscando, a gente vai conseguir entender o que está acontecendo. E hoje eu realmente entendo o que está acontecendo. E aí a gente vê aqui a participação dos fiéis ativa. Eles colocaram os fiéis praticamente para celebrar com o sacerdote. Eu já vi fiel fazendo a oração eucarística com o sacerdote. Eu já vi. O fiel lê juntamente com o sacerdote a oração eucarística. Uma paróquia aqui perto. E que eu amo ir na missa lá. E eu vi uma vez, veio um padre de fora e pediu. E não foi nem um fiel, foi uma coroinha. Mulher. E aí, quando você vai à missa, você vê o homem aparecendo. Aliás, não é nem homem, porque a maioria das vezes quem lê são mulheres. As mulheres sobem no presbitério.
E aí, tanto é que a pessoa não presta atenção no rito da Santa Missa, que eu vou citar um exemplo, da Semana Santa deste ano, em minha paróquia. Eu coloquei só homens para fazer a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a crucifixão e a morte de Jesus, na sexta-feira da Paixão. Foram só homens. As pessoas saíram falando da leitura. Como foi feito, como a interpretação. Assim, e até eu, depois é que a ficha caiu, de que estava acontecendo um teatro dentro da liturgia. Olha, pasmem, a gente já está colocando um teatro para acontecer dentro da liturgia. Se o rito da Semana Santa, e aqui é como se diz, né, que em 1955 o rito da liturgia da Semana Santa foi reformado por Bugini. Então, se a missa na Semana Santa ela começa na quinta-feira e termina na Vigília Pascal, no Sábado Santo, é uma missa só. Então, nós colocamos um teatro dentro dessa missa. Percebem o que eu estou querendo dizer? E todos saíram falando como leram bem. Ficou perfeito. Não tinha inclusive os da liturgia. Agora a liturgia ficou boa. Agora o negócio... Ninguém estava. Até eu, depois eu saí. Nossa, né? Agora ficou... Deu para entender. E ninguém estava pensando na morte de Cristo, propriamente dita. Propriamente dita. Então percebem, meus caros, que quando se mudou o rito, o homem entrou para dentro e o que apareceu realmente foi o homem. Não é mais Cristo, não é cristocêntrico. Olha, o padre pode hoje, com esse novo zordo, o padre pode colocar o sacrário lá no meio. O padre pode, você está entendendo, fazer tudo de rito. Mas a verdade é que o novo zordo, a forma com que é realmente essa participação aqui dos fiéis ativa, não traz. Não traz Cristo de novo para o centro. Foi-se quebrado. Lembra que eu falei lá no início que o cordão umbilical com Jesus Cristo, ele foi quebrado lá com Lutero, porque Lutero ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu pegar a tesoura e passar, separou Deus do homem, e a partir daí, porque como eu comentei no vídeo anterior, na Igreja Católica entrou a liturgia da libertação, na Igreja Protestante a teologia da prosperidade. Então o que acontece? Lutero cortou o cordão umbilical. Ele tirou 7 livros da Bíblia, gritou as 90 teses dele lá na porta lá da igreja lá, e o povo foi aderindo e se tornou autossuficiente, ou seja, o meu trabalho eu independo de Deus, a minha vida eu independo de Deus, eu renuncio à cruz, eu renuncio isso, acontece um acidente, eu renuncio à morte do fulano, Deus não vai permitir, e vive de renúncia, né? E isso trouxe para nós, dentro da liturgia, o novo zordo não faz essa conexão. A gente tem dificuldade de rezar. O que era antigamente dividido por um pano, que acontecia o rito, em que os fiéis ficavam em oração do lado de cá, em oração. Igual eu falei, testemunhei, gente, no Sírio, ninguém reza mais. Virou, você tá entendendo? Conversas de comadre. Você vê todo mundo ao meu redor, as pessoas conversando. Então, tirou realmente Cristo do centro. Percebe-se aqui que essa questão da participação ativa dos fiéis, eles aproveitaram justamente para divinizar o homem. Eles estão colocando o homem como
como Deus, divinizando o homem. O fulano lê bem, o Beltrano lê bem, o fulano canta bem, o ministério de música é perfeito nessa paróquia, né? Tem bateria, tem som, tem... Nossa, e eles cantam, e a participação ativa vem com as dancinhas. E assim, de vez em quando eu vejo uma pessoa na minha frente rebolando com o bumbum, porque começa o canto do Glória, aí ele vai rebolando, né? E não adianta. Você pode colocar gregoriano, latim, que ainda você tem uma pessoa balançando a cabeça e dançando, ela não está compenetrada na oração a Jesus Cristo. Ela está com esse olhar mundano. Nós estamos com esse olhar mundano. E pasmem, que até na missa tridentina. Aqui ele vai falar posteriormente das orações leoninas que são tiradas. Não se rezam mais as 3 Ave-Marias, nem a Salve Rainha, e nem a oração de São Miguel Arcanjo. As orações leoninas que o Papa Leão XIII pediu para rezar, não se reza mais, nem na missa tridentina. Às vezes, acontece de rezar a Salve Regina, e o sacerdote sai, ou cantam a Salve Regina, mas eles também mudaram. Quando eu falo que o rito tridentino realmente ele foi mudado mesmo, eu ouvia pessoas que estudam a liturgia e que estão fazendo filosofia e teologia me falaram, não, André, eles já mudaram o rito tridentino. Antes, quando chegou no Concílio do Vaticano II, o rito tridentino já tinha mudado. Eu falei assim, mas não é possível, como assim? O rito romano alterou? Ele falou assim, o rito romano mudou. Então, realmente mudou. Ele não é o que era realmente antes. Continua assim, o Salmo continua, leia o último evangelho, mas no Novus Ordo já tirou tudo isso. E aí acrescentou leituras, como se quisesse falar para você vai ler. Inclusive eu ouvi depois uma vez, tadinha da minha mãe, e ela é simples, e um dia ela comentou comigo, minha filha, por que leem as mesmas leituras? Você vai na missa e as mesmas leituras, as mesmas. Eu falei assim, não, mas se a gente for na missa todos os dias por 3 anos, a gente vai ler a Bíblia. Não é verdade, viu? Porque eu estou lendo a Bíblia e tem passagem que eu já fui na missa ativa. Os cachorros. Olha os cachorros. Soltem os cachorros. E aí... E eu já fui na missa e realmente tem leituras que eles não leem. Por que será que não leem? Será que tem alguma coisa que eles precisam falar e pregar e que talvez não deveria? Não leem mesmo. Isso eu consegui identificar. E a gente precisa rezar muito pela igreja. É por isso que nós precisamos, e Nossa Senhora vem falando ao vidente lá em Anguera, e eu volto a repetir, que eu creio sim nessas aparições. Leiam a Bíblia, estudem o Catecismo da Igreja Católica, leiam a Bíblia. E ela pede assim, ó, em muitas. Já são mais de 5.000 mensagens, então ela pede em milhares. Voltem às lições do passado. Ou seja, esse modernismo e liberalismo que entrou dentro da igreja é para nós esquecermos, abdicarmos, não fazer parte disso. É muito sério que aconteceu isso. E isso entrou na música também. Porque quando em 1904 o Papa disse que a música deveria ser propriamente dita gregoriana, muitos sacerdotes não querem. Lembra que eu falei que eu fui em uma missa e que eles cantam as antífonas? E é na forma realmente gregoriana. Só tem um pequeno problema, que é no violão. E o violão não é um instrumento realmente para usar na liturgia da missa.
né? O violão, tem uma história aí do violão, mas não vou entrar agora. Mas o certo seria realmente o órgão. Mas lá ninguém toca, só que ele toca piedosamente o violão. Então, o violão quase não aparece. Mas eles cantam as antífonas da forma gregoriana, pausadamente, né? Então, assim, lá fazem isso, mas em compensação em outra, você tem que cantar as músicas que o povo canta. O povo tem que cantar. Porque o povo tem que participar. E sempre é o povo, povo, povo. E aí eu deixo essa interrogação. E Jesus Cristo? E Jesus Cristo? Onde fica Cristo nesta liturgia? Porque na minha mente, se me falam que a missa é o sacrifício não incruento, se eu tenho que me remontar ao Calvário, se eu sou uma consagrada Virgem Maria e tenho, a gente usa a imaginação. Padre Sertilanges, ele fala isso na vida intelectual, que a gente precisa usar a nossa imaginação. E tem um livro Emburrecimento Programado, do Taylor Gatto, que ele fala que isso foi tirado da gente, foi tirado esse uso da imaginação, desde criança, com o retirar das histórias contadas e tal. Isso foi nos retirado. Mas, na liturgia da Santa Missa, se eu devo, por conselho do Padre Sertilanges, usar a minha imaginação, se eu devo voltar ao Calvário, eu não me vejo cantando em frente à cruz com a Virgem Maria. Eu não consigo me ver. Eu não consigo me enxergar. Se eu estou ao lado de Nossa Senhora das Dores e do discípulo amado ali sofrendo de pé, eu deveria era de chorar quando acontece aquela maravilha aos meus olhos de Jesus se fazer presente na Eucaristia, dele dar o seu corpo e o seu sangue, de eu saber que eu vou receber o corpo que é carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, mas eu deveria era de estar com o espírito contrito pelos meus pecados e não rebolando e cantando aos quatro ventos. Vocês estão me entendendo, meus caros do Clube do Livro São Paulo Apóstolo? E quando eu leio isso aqui, que eu estou estudando isso aqui, desse livro, e li o Caminho Sinodal, a Caixa de Pandora, é doído é triste. É a gente estar enfiando novamente uma espada no coração de Nossa Senhora. É estar coroando nosso Senhor Jesus Cristo com a coroa de espinhos novamente. A dor dele é transpassando ele com a espada na cruz. E a gente não vê nada. Por mais que você vê pessoas ali com a intenção, porque muitos também têm a intenção piedosa e têm a fé. Mas, ao reformar a Santa Missa do jeito que está vindo esse caminho sinodal, que está explicando lá na Caixa de Pandora, essas pessoas vão acompanhar o rito porque acham que é normal, minha gente. Acha que é normal, eles vão acompanhar na sua piedade, mas eles vão acompanhar e vão fazer certo. Esta é a minha preocupação. Por isso nós precisamos estudar. Continuando a leitura. O documento afirma que a necessidade de participação ativa exige que os ritos devam ser simplificados. Por quê?
porque os leigos precisam ser capazes de realizá-los a fim de garantir a participação ativa. Essa é uma perigosa abordagem de simplificação do rito romano. O texto e as rúbricas da Santa Missa e da liturgia não são sujeitos a ritos simplificados. Observa-se também que a sacrossanto se refere ao rito romano tradicional com termos tais como duplicados, acrescentados com pouca vantagem, descartados, sofreram injúria e acidentes da história. Acidentes da história. Ai, meu pai. A liturgia é reduzida à utilidade, uma vez que os ritos serão doravante alterados conforme sejam úteis ou necessários. Essa é a abordagem de Bugnini para com a liturgia. E é também a abordagem usada por Martinho Lutero para com os luteranos e por Thomas Cranmer e Martin Bucer para a liturgia anglicana. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da crença. Se altera a liturgia e as orações, alterar-se-á necessariamente a fé. A Sacrosanto Concílio também apelou para o vernáculo. E por volta de 1965, modificações na liturgia do Santo Sacrifício da Missa foram feitas ad experimentum, como Bugnini havia feito com sucesso 10 anos antes, em 1955, com a reforma da Semana Santa. O Papa Paulo VI imediatamente começou a fazer alterações na liturgia para conformá-la à nova participação ativa da Sacrosanto Concílio. 1964. O Papa Paulo VI nomeia Bugnini secretário do Concílio para a implementação da Constituição sobre a liturgia. Em 1964, também o Papa Pio VI reduz o jejum eucarístico para 1 hora antes da recepção da Semana Santa. A recepção da Santa Comunhão, desculpem. O Papa Paulo VI reduz o jejum eucarístico para 1 hora antes da recepção da Santa Comunhão. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o jejum antes era de 3 horas. E ele reduz esse jejum para 1 hora antes. E aí, meus caros, é onde é que foi nos tirado a questão da penitência. Nós deixamos de nos penitenciar. Nós relativizamos a Eucaristia. Isso é o que é o mais triste. Relativizamos. E aí, muitas vezes, você vê pessoas, né, a exemplo, assim, que tem paróquias que vendem o cafezinho para o SC. Muitos vão lá, tomam o cafezinho, enche o pandu e depois vão para a Santa Missa e recebem a Eucaristia. Olha como que se relativizou. E a gente acaba vendo, né, essa situação como que se fosse normal. Não, né, tá tudo bem. 1965, o Papa Paulo VI permite uma missa experimental. As mudanças incluídas são as seguintes. O uso do vernáculo é permitido. Altares e mesas independentes são incentivados. Ou seja, até que o uso do vernáculo, meus caros, tudo bem. Eu não vejo nenhum erro com relação a isso, principalmente porque a gente sabe que muitos não têm condições do estudo, né, com relação até ao latim. Eu mesmo sei muito pouca coisa. Hoje eu já entendo muita coisa. Quando eu vou numa missa celebrada em latim, eu já entendo. Mas muitos não têm essa condição. Então, eu não vejo muito problema, não. Agora, altares e mesas independentes sendo incentivados, ou seja, foi o período que se foi quebrado, todos os altares que estavam colados na parede colocaram as mesas.
E foi a partir dessas mesas que a teologia da libertação começou a falar que nós estamos fazendo, né, o sacrifício de louvor e participando da Santa Ceia. Que nós não estamos indo para a missa para o Santo Sacrifício. E sim, nós estamos indo para a Santa Ceia. Participar, entendeu? Da Santa Ceia com Jesus. O salmo judaico é omitido no começo da missa. O último evangelho é omitido no final da missa. As orações leônicas após a missa baixa, incluindo a oração de São Miguel, ratificadas pelo Papa Leão XIII, são omitidas, ou seja, não se reza mais as 3 Ave-Marias e nem a Salve Rainha. Em 1966, Conferências Episcopais Nacionais, ou seja, aí até então já aparece aqui a CNBB no Brasil, né, que ela vem, são ratificadas pelo motu próprio Ecclesia Sancta do Papa Paulo VI. E isso eles já estavam tudo engatilhado, né, para criar também a CNBB, né, meus caros? As pessoas que formaram aquilo ali, todos da teologia da libertação. Em 1967, o documento 3 Habeq Annus simplifica as rúbricas e vestimentas do padre. Aí aparece hoje os padres, a gente vê muito isso, né? Principalmente no Brasil. Aí tirou, né, as batinas, os padres começaram com essa reivindicação ao Papa, que aqui é muito calor e não sei o que, a gente poderia andar, né, com roupa normais. E aí tirou-se as batinas e as vestimentas, e hoje a gente vê muito padre que só reza com a estola. Mais nada. Ai, gente, é muito triste. E a Santa Comunhão sobre ambas as espécies é agora permitida ao laicato, ou seja, comunhão nas mãos. 1967, diáconos casados são permitidos pelo Papa Paulo VI em Sacrum Diaconatus Ordinem. 1968, o Papa Paulo VI muda o rito de ordenação para bispos, padres e diáconos. Não vou nem comentar a respeito disso. 1969. O Papa Paulo VI garante o indulto da Santa Comunhão na mão para as nações onde ela já é o costume e se tornou regra. Holanda, Bélgica, França e Alemanha. E pá! O Brasil pega. 1969, o Papa Paulo VI promulga o Novus Ordo Missae com a sua Constituição Apostólica Missale Romani de 3 de abril. 1969, o Papa Paulo VI nomeia Buguinini secretário da Congregação para o Culto Divino em maio. 1970, o Novus Ordo Missale do Papa Paulo VI é publicado em 26 de março. Todas essas mudanças foram redigidas e implementadas por Buguinini, que terminou seu trabalho sendo nomeado secretário para a Congregação para o Culto Divino. Muito notavelmente, o maçom Buguinini planejou a abolição perdão, gente, que eu enrolei aqui a língua. Muito notavelmente, o maçom Buguinini planejou a abolição das poderosas orações leoninas após a missa baixa que datavam do pontificado do Papa Paulo Leão XIII. Desculpa. As 3 Ave-Marias, a Salve Regina e a oração de São Miguel, como eu já tinha comentado já no início, meus caros. E a oração pela defesa da Igreja. O otimismo ingênuo do Vaticano II erroneamente levou o Papa Paulo VI a remover a proteção de Nossa Senhora e de São Miguel sobre a liturgia e a Igreja Católica Universal. Antes de a missa de Buguinini ser formalmente publicada para o mundo em 1970, um grupo de santos cardeais e bispos se reuniu em um último esforço para impedir as reformas paulinas buguininas, mediante preocupações de que a missa de Buguini promovesse erro teológico. Essa foi a intervenção de Ottaviani em 1969. Iremos ler no próximo vídeo, capítulo número 21, a intervenção de Ottaviani contra o Papa Paulo VI.
Quando o Papa realmente coloca, né, todas essas mudanças aqui dentro do Novo Sordo e essa preocupação de ocorrer erro teológico, é aquilo que eu falei aqui antes para vocês, que mudou realmente. Quando ele fala que a questão da lex credendi e lex orandi, ou seja, o que se lê, o que se crê, e a preocupação dele na mudança da fé, meus caros, mudou. Muitos estão perdendo a fé e a gente está vivendo tempos de apostasia. E isso é muito triste porque você vê a Sagrada Comunhão sendo relativizada. E eu conto aqui para vocês, gente, uma coisa que eu ouvi na reunião aqui do CPP diocesano. E existe uma carta, que essa carta chama Carta de Santarém, ela foi escrita em 1972. E ela está assinada por diversos bispos, eu não vou falar o nome de todos aqui. Mas assim, na Carta de Santarém, realmente eles relativizam a Sagrada Comunhão. É muito doído você vê que o que está acontecendo agora nesse caminho sinodal não é de agora. E, meus caros, eu vou ser sincera para vocês, eu não acredito que isso possa ser mudado. A igreja está caminhando de ladeira abaixo. A esperança que nós temos que ter é continuar em oração e a certeza de que o que está escrito aqui é que as portas do inferno não vão prevalecer. Foi isso que Jesus Cristo disse. E também ele disse lá em Mateus 24 que tais coisas teriam que acontecer. Essas coisas seriam necessárias para o retorno dele. Só que a gente não deixa de sofrer. Porque quando você descobre a verdade e vê que era uma coisa piedosamente, e hoje eles estão relativizando tudo, não dá. Hoje eu acordei muito triste de pensar que tudo que está acontecendo, entendeu? Tornaram o satanismo uma religião, né? Todas as religiões salvam. Você está vendo pessoas simplesmente apostatando da fé ou deixando a igreja católica indo para outra religião simplesmente porque lá naquela outra religião ela se sente bem. Hoje as pessoas elas têm que ir na missa para se sentir bem. Ela tem que se sentir bem. Hoje o que vale é o sentimento e não a fé. E a fé ela está relacionada com a nossa opção de crer ou não crer. Eu tenho que ter a opção pela fé. E as pessoas colocaram a fé como sendo sentimento. Porque quando... Isso eu já ouvi várias vezes. Porque quando eu recebo a Eucaristia, eu sinto que aquilo... Sabe? Tem que ter um sentimento. Quando eu vou... Nossa, eu fui à Santa Missa, eu me senti tão bem. Eu saí de lá revigorada. Gente, vocês saíram do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, entregou o seu corpo na cruz. Por nós, é essa memória que nós lembramos. Não está relacionado, e as pessoas querem viver do sentir, do ter, né, do poder, né, do aparecer na Santa Missa, porque muitos também estão ali para aparecer. Eu leio bem, eu tenho uma voz bonita, né, né, eu estou servindo, e aí querem mostrar que eu estou servindo, né, e aí vem aquele aparentemente correto, eu não digo nem o politicamente correto, é o aparentemente correto, porque eu sou uma serva, eu sou um servo e eu estou ali ajudando. Muitos estão ali, entendeu? Simplesmente porque ainda tem esse pensamento.
Mas aí quando você passa, vira as costas, vira um rosto, não olha para você e independente se olhar ou não para você ou deixar de viver, teriam realmente que ter, né, esse piedoso olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que deveria de aparecer e não o homem. E aí eles divinizaram o homem. E hoje agora eles estão divinizando a natureza, porque em muitas missas a gente percebe que é só o pobre, né? Porque o pobre, o olhar para o pobre, levar o pão para o pobre, levar a palavra para o pobre, mas a conversão do pobre não fala. O batismo do pobre, colocar ele, entendeu, numa situação, levar os sacramentos para ele, para que ele esteja realmente, né, dentro do corpo místico da igreja e que ele possa realmente ser sábio, não porque ele é pobre. Não porque ele é pobre, mas porque ele precisa dos sacramentos para adentrar ao reino dos céus e ele precisa de conversão, catequese, assim como o rico. É para todos. O céu é para todos. E foi confundindo isso, né, meus caros? Então a gente precisa rezar muito pela igreja. Desculpem aqui o desabafo, né? Eu pensei até em não colocar dessa forma, mas hoje eu acordei bem assim, assim, todos os dias eu sempre penso, eu não deixo de pensar, mas preocupada. A cada vez que eu vou à Santa Missa, eu saio de lá preocupada com a situação realmente que ficou, né, a estrutura da igreja. Como que essa estrutura veio sendo modificada e relativizada. E o Papa Bento XVI, ele fala a respeito do relativismo, né, bem no início do seu pontificado, que uma das piores coisas seria o relativismo. E quando ele fala do relativismo, está relacionado com tudo. Relativizou a Santa Eucaristia, relativizou a Santa Missa, relativizou e entendeu tudo que foi nos dado por nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina, né? Não se fala mais a respeito do que é realmente doutrina. Os dogmas, como eu já falei em vídeos passados, nenhum sacerdote mais fala dos dogmas da Igreja Católica. Você sabe quais são os dogmas da Igreja Católica? E eu vou falar para vocês que eu não sei. E isso é muito sério. Os 10 mandamentos, deixou-se de decorar os 10 mandamentos. A gente não sabe quais são os mandamentos da igreja, deixou. A questão da moral católica não se fala mais, relativizou isso. Ah, tudo bem, Deus não olha pelo que você veste, Ele olha o seu coração. Sim, tá, Ele conhece você pelo seu coração. Mas você é o que você faz. Você é o que você come, você é o que você veste. Se você come muito, você vai virar um obeso. Se você tem esse pecado aí da gula e que é normal comer muito, vai virar um obeso. E o que você veste é o que você vai mostrar para o mundo. Depois, não tem o que reclamar. E a gente precisa mudar esse nosso comportamento. A gente precisa realmente avaliar pessoas do clube do livro São Paulo Apóstolo. Nós não podemos perder a fé, continuemos em oração. Já passou aqui do meu tempo, então vamos pedir à Virgem Maria para que ela interceda junto a nós e ela não nos desampare nesse momento difícil, porque coisas piores virão. E aí, assim, muitos choram agora e vão chorar ainda posteriormente, aqueles que conhecem e que está enxergando que algo de ruim está para acontecer. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que ela não nos desampare e que ela nos mostre aonde vai estar a igreja. Que para vocês, meus caros, não vai ser nessa estrutura que nós conhecemos, não. Está perto de chegar isso.
Essa estrutura que nós conhecemos, como eu estava vendo ontem até o pessoal do Centro Dom Bosco falando, o Álvaro, a gente vai ter, entendeu? Todas as pessoas, letrinhas ali em cima sendo abraçadas. A gente vai ter realmente a Eucaristia sendo entregue. Aliás, ela já está sendo, né? Vamos ser realistas. Pelo menos aqui no meu meio, eu já sei aqui de muitas paróquias, eu já sei de paróquias que já entregam a Eucaristia para casais de segunda união. Então, ela já está sendo entregue. Eu sei que não é só aqui, em muitos lugares. E eu já vi também pessoas, né, que não se identificam com aquele século, também receber também a Eucaristia. Muito triste, isso. E aí a gente viu aí também, esses últimos tempos, né, aquele muçulmano que recebeu a Eucaristia do bispo na missa de corpo presente, né, daquele bispo que faleceu. Então, a gente está vendo isso. Pessoas que dividem a Eucaristia e dão para o seu filho, pessoas que dividem a Eucaristia e dão para o cachorro, porque o cachorro também merece receber Jesus Eucarístico. Olha só, isso é um absurdo. Mas nós consideramos um absurdo. Mas é o que está escrito, que Jesus diz aqui em Mateus 24, que a gente iria ver coisas que a gente não deveria assustar. Só que quando a gente pensa no que vai acontecer na mão pesada de Deus, porque é a mão de Deus que vai pesar. Jesus Cristo é juiz. A Virgem Maria hoje é a misericórdia, que a gente tem que se agarrar a ela, por intercessão dela. Rezar o Santo Rosário, se agarrar a ela, segurar nas mãos dela, porque Jesus, ele é juiz. Mas a mão de Deus vai pesar, porque foi a mão de Deus que pesou em todo o Velho Testamento. Ele mandou o dilúvio, só salvou Noé e sua família, ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele designou Nabucodonosor para destruir o primeiro templo, Judá, ele destruiu o primeiro templo. Depois da vinda de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo chora e fala de Jerusalém, ó Jerusalém, 70 anos depois da morte de Jesus Cristo, a mão de Deus pesou, foi através dos romanos que o templo foi destruído, hoje a gente só tem lá o Muro das Lamentações, então a mão de Deus pesa. E ela já está pesando, porque isso que está acontecendo com o mundo, com as pessoas, esses castigos, assim, porque eu creio que é a mão de Deus já pesando. Mas eu creio também que a Virgem Maria está intercedendo pelos dela. Aquele que tem fé. A casa pode cair em cima, mas se ele estiver em estado de graça, é certeza que Nossa Senhora já o colocou lá num bom lugar, já passou por purgatório, ele vai purgar, terminar de purgar lá seu pecado e vai para o céu. Mas e esses que não estão em estado de graça? Se vier uma tsunami, um vulcão, um terremoto, se a terra tremer aqui agora, entendeu? E começar a engolir um monte de coisa, se eu estiver atravessando aquela ponte ali de Itacaiunas e a ponte simplesmente cair, o que será da minha alma se eu não estiver em estado de graça? E quantas, né, serão salvas ou não? É isso que a gente precisa realmente assustar, com essa situação da salvação das almas. Mas a gente não deixa de sentir a dor no coração dessa relativização com Jesus Eucarístico, com a Santa Missa. Continuemos em oração. Vamos invocar a Santíssima Trindade e vamos rezar as 3 Ave Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei do meu coração semelhante ao vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém.
pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Rezemos a Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vida dulcedo spes nostra salve. A te clamamos exules filii Evi, a te suspiramos gementes et flentes, in a lacrimaro vale. Ea ergo advogada nostra, ilus tuus misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genetrix, udigine ficemo promissionibus Christi. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro.